Em nosso estudo de hoje, a lição 20 do livro Indulgência tem por título Evangelho em Casa. Quanto puderes, mantém-te no grupo doméstico do Evangelho. A grande lavoura no campo enorme não prescinde do viveiro minúsculo para as sementes. Os homens que fulguram nos cenáculos da fama precisam do pequenino espaço de um lar em que se refaçam para a luta. A ascensão da cultura exige um incessante intercâmbio com o livro. Assim também a obra da espiritualidade em nossa vida. Indiscutivelmente podemos partilhar o serviço precioso das doutrinações espetaculares, integrando a equipe dos pregadores ou a assembleia dos ouvintes. Mas não podemos dispensar a fonte oculta do estímulo, a compreensão e a fraternidade entre os corações mais extremamente afinados com o nosso. O culto público da fé religiosa é um monstruário brilhante do conhecimento e da educação, mas o culto em casa é a laboriosa oficina de aperfeiçoamento do caráter na qual perdemos antigas e contundentes arestas, melhorando-nos em espíritos uns à frente dos outros. Atendamos assim ao grupo familiar do Evangelho que nos corrige atitudes e elimina defeitos, auxiliando-nos a atrair entidades amigas do bem e a conquistar os valores da simpatia que constituem os alicerces da nossa verdadeira felicidade. No templo da fé pública, instruirás o raciocínio. Na igreja, em casa, elevarás o sentimento. No santuário da praça, o mestre nos fala a inteligência, mas no altar doméstico, o Senhor nos fala ao coração. Então vamos falar um pouquinho sobre o culto no lar e dentro da experiência que uma vez nos passou um espírito, vamos procurar fazer um esforço para enxergar além do mundo carnal. Quando eu participo de uma reunião pública na casa espírita, eu estou em um ambiente que normalmente já foi preparado por alguns espíritos que são os mentores da casa, que tem uma proteção e que tem espíritos voltados para a causa maior de divulgação da doutrina, também envolvidos em intuir aqueles que estão fazendo uso da palavra. Então é todo um cenário espiritual, não carnal, preparado para que aquele trabalho fosse feito. Quando você está fazendo um curso na casa espírita, eu estou indo presencialmente para fazer o curso do Livro dos Espíritos. É diferente de você estudar em casa? É, porque lá você também está em contato com os mentores da casa, os trabalhadores, a gente usa esse nome, às vezes formal, né? Mentores, né? São os dirigentes da casa, mas que estão do outro lado da vida. Tem dirigentes encarnados e dirigentes desencarnados. Então, são designados patronos para cada curso e espíritos que vão ajudar em cada curso. Façam um teste com vocês mesmos, né? Quando vocês fazem o estudo na casa de vocês, e quando vocês fazem o estudo na casa espírita, as reflexões, mesmo sendo o mesmo tema, elas tomam caminhos diferentes. Por quê? Porque são espíritos diferentes que estão nos intuindo naquele momento. Então, olha só que a informação que eles passam para a gente. O mesmo tema, se for tratado na reunião pública, vai ser tratado de uma maneira, se for no curso, vai ser tratado de uma outra maneira, e se for tratado em casa, vai ser de outra maneira. Por quê? Em casa, quem é que está aqui com a gente? Nossos espíritos familiares, espíritos amigos. E, é claro, fazendo esses estudos, a gente vai ter também a companhia do nosso anjo da guarda, sempre também que for conveniente. Tudo bem. Então, o que acontece? A gente vai esbarrar em alguns cenários aqui na Terra. O primeiro cenário, que seria o cenário mais favorável, é todo mundo dentro da mesma casa, profissão da mesma religião e escolhendo de comum acordo, a escolha livre mesmo. O horário vai ser 8 horas da manhã todo domingo. O horário vai ser 10 horas da noite todo sábado. O horário é de escolha de conveniência para ver quem que pode, quem não pode, no horário certo. Tudo bem. Escolher o horário, eles pedem para a gente disciplina o horário. Por quê? Porque os espíritos também têm seus afazeres. E eles já sabendo desses momentos, e por que eles se interessam tanto por nós? A gente fica, o que eles têm a ver com a nossa reunião aqui? Gente, a família ela vai muito além do que a gente está vendo aqui. Daqui a pouco eles vão estar sendo convidados através
da reencarnação a usar o útero de uma das nossas mulheres aqui da família para estar reencarnando na família. Então eu estou do lado de lá, eu estou em sintonia, que o tempo todo preparando os corações, as mentes, melhorando moralmente cada um de nós. Daqui a pouco eu venho para cá. Então existe um intercâmbio muito grande, por isso eles se preocupam. E por que a gente pede para disciplinar o horário? Porque eles disciplinam o horário também deles para estar junto com a gente naquele horário que foi disciplinado. Como é que acontece o culto no lar normalmente? Normalmente a orientação que tem é para que seja uma coisa assim, o mais simples possível. Vocês vão abrir uma página, escolher um determinado tema, pode ser escolhido previamente, algumas vezes é escolhido na hora, tudo bem, mas foi escolhido o primeiro. Eu faço uma oração simples, sem formalidade. A gente tem que acabar com a formalidade na oração, entender que o que vale mais na prece é a ideia do que um montão de palavras, às vezes cheio de formalidade. Então, às vezes você vai abrir o culto no lar falando que Jesus possa proteger esse momento de nosso estudo. Amém. Acabou. Falou isso, está ótimo. Né? A gente vai, depois que terminou, ler o texto e vamos fazer uma reflexão sobre o texto. Eu entendi nesse texto que Jesus quis dizer isso e tal. O que você acha? E deixa cada um falar. Recomenda-se que esse momento não seja um momento de lavar roupa suja, como a gente fala na gíria popular. Esse é um momento de reflexão, de estudo, não de ficar apontando diferenças. Se isso começar a acontecer, a gente alerta para que educadamente a gente só interrompa aquilo ali. Não, depois a gente fala. No momento agora é para a gente refletir aqui sobre Jesus. E né, faz uma análise rápida, breve. Terminou de fazer a análise, a gente faz a prece de novo para encerrar. E o que isso vai estar trazendo de diferença? A gente vai estar trazendo uma coisa muito simples. Os espíritos vão estar com a gente naquele momento, nos envolvendo, e aquele ambiente vai estar sendo transformado. Em segundo lugar, porque Jesus ele afirmou no Evangelho que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele ali estaria. Por quê? Porque, na verdade, nós vamos conseguir, dessa maneira, estabelecer sintonia. Olha a sintonia, mais uma vez, né? Conseguir chegar até esses espíritos superiores que acabam também nos amparando aqui. E a gente vai percebendo, por exemplo, eu assisti esse ano um vídeo de um psiquiatra que era amigo de Chico Xavier, e que esse psiquiatra ele dizia que a casa dele estava tendo fenômenos de materialização, pancadas. E ele foi até o Chico falou, não, olha só, você está tratando seus pacientes na sua clínica, e pacientes que estão sofrendo o fenômeno da obsessão, da perseguição espiritual, e os espíritos não estão satisfeitos com o que você está fazendo, não, que você está, na verdade, tratando. Então, o que está acontecendo? Eles estão indo até a sua casa. Então, para você, nós vamos recomendar uma coisa: você vai fazer o culto do lar não é uma vez por semana, não. É todo dia na semana, pelo menos 10 minutos, e um dia na semana, que seria aquele dia que você faria o culto do lar normalmente, nesse dia vai ser 30 minutos, mas todo dia 10 minutos. E o Chico Xavier explicou por quê. Falou que naquele momento estava se estabelecendo uma corrente de luz, uma proteção naquela casa, para não permitir mais que esses espíritos viessem fazer barulhos. O que pode acontecer se a gente não tiver nesse cenário mais favorável? Como acontece comigo. Então eu vou falar aqui rapidamente do que acontece comigo. Nós não professamos a mesma religião aqui dentro de casa, mas eu tenho a ciência de que diariamente, dentro da religião das minhas filhas com a minha esposa, elas fazem o culto no lar delas, todo dia à noite. Eles leem texto bíblico, eles fazem oração junto. Eu faço o meu aqui, não só através dos 10 minutos com Emmanuel, com esse vídeo, com leitura, né, e reflexão, mas também com as outras leituras que a gente vai fazendo. E com isso, a gente vai criando um ambiente favorável. Então, se não conseguir fazer com a família toda, faz com quem puder. Se não conseguir fazer com mais alguém, faça sozinho. Mas estabeleça uma disciplina, porque vocês vão perceber, e a gente convida até nesse ponto, né, para fazer uma comparação mesmo. Procure analisar como ficou o ambiente antes, como era o ambiente antes e como começou a ficar depois que a gente começou a chamar Jesus e esses emissários para vir até a nossa casa e nos acompanhar. Então, por isso que o Evangelho em casa, ele vem falar: quanto puderes, mantente no grupo doméstico do Evangelho, o quanto puderes.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que a gente agradece muito a Emmanuel pelas reflexões diárias.